Ai, ai, a planície mesozoica, um lugar pacífico onde eu já explorei e que muitos falavam que era um lindo lugar. Era um lugar cheio de paz. Os herbívoros patrulhavam, comiam de bom, os carnívoros caçavam de vez em quando, mas todos viviam em paz e tranquilidade. Eu já explorei vários biomas daqui aonde eu moro, e esse daí é bem bonito e bem legal. Eu já explorei esse lugar, mas eu tenho um trauma com esse lugar que aconteceu há alguns anos atrás. E depois desse trauma, eu nunca mais vou ir para esse bioma. E você deve estar se perguntando quem sou eu, não é? Bem, o meu nome é Guilherme. Eu sou um carnotauro. E eu vou contar a história quando eu fui para planícies mesozoicas. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu estava lá tranquilo, de boa, e eu vi que era um paraíso muito bonito, tinha muita vida, tinha montanhas lindas, árvores lindas e principalmente o lago. Lá era muito bonito. Os anquilossauros patrulhavam, os troodontes viviam de boa, os espinossauros viviam meio afastados, mas eles ainda não eram legais. Os dimetrodons também eram legais, era muito tranquilo por lá. Eu passei por lá, morei lá por um tempinho, mas eu parei de morar por lá por causa que quando eu fui pra lá, eu já comecei logo notando umas coisas meio estranhas. Os dinossauros estavam meio perturbados, eles não queriam muito falar comigo por causa que eles, principalmente os herbívoros, tinham muito medo dos carnívoros. E eu perguntava o porquê disso. E muitos não me respondiam, só os mais recentes que me respondiam melhor. Mas eles não gostavam muito de tocar nesse assunto. Aí eu não entendi, mas foi passando dias e dias até que a minha curiosidade despertou quando eu descobri que os parassauros estavam me ameaçando quando eu cheguei perto deles. Eles estavam com muito medo de mim. Aí eu resolvi perguntar para todos os dinossauros que viviam por lá. A maioria não conseguiu me responder direito. Aí eu fui falar com os mais antigos que moravam por lá, os dimetrodontes. Eles moravam lá há muito tempo. Eles foram os primeiros a vasculhar esse bioma. Então eu perguntei para eles o que estava acontecendo e por que todos não me respondiam direito. Eles me responderam com um pouco de medo. Eles me falaram que tinha um Tiranossauro Rex que matava todos os dinossauros por esporte. Muitas vezes ele nem se alimentava das carcaças, e quando ele se alimentava, ele comia as carcaças violentamente, arrancando os órgãos para fora, arrancando as tripas para fora. Era algo muito perturbador. E eles já me mencionaram que aquele lugar já foi muito mais do que ele é hoje. Eles me falaram que tinham muitos mais dinossauros, mas por causa desse tiranossauro que chegou aí há pouco tempo, quando eu tinha chegado, eles falaram que muitos dinossauros morreram por causa dele, e outros acabaram saindo desse bioma porque estavam com muito medo desse tiranossauro. Aí eu fui resolver esse caso para saber por que eles tinham tanto medo desse tiranossauro. Eu perguntei para os saurópodes aonde que esse tiranossauro morava. Eles me responderam que ele morava nas montanhas, afastado de todos os dinossauros. Então beleza, eu vasculhei as montanhas e pá. Demorou um pouco até que eu encontrei um Tiranossauro Rex. Ele parecia normal, ele parecia muito de boa. Então fui falar com ele e falei para ele parar de tentar aterrorizar todos os dinossauros, e num jeito bem simples, falando com ele com respeito e tudo mais, não querendo afrontá-lo. Mas a resposta que eu tive foi muito perturbadora para mim. O tiranossauro ficou olhando para mim sem piscar os olhos, ficou olhando fixamente para os meus olhos. Depois ele abriu a boca e rugiu para mim. Aí ele começou a me atacar e ele começou a me dar mordidas. Ele mordeu meu pescoço de uma forma que eu nunca tinha sentido uma dor tão grande daquelas. Eu já fui mordido por vários tiranossauros. As mordidas deles são muito fortes, mas esse tiranossauro doeu tanto que ele quase quebrou meu pescoço. Eu corri muito por causa que ele tinha me feito um dano absurdo. Depois disso, eu perguntei que depois disso que aconteceu, eu falei com os espinossauros. Eu falei pra eles
espinossauros, por que vocês não podem confrontar esse T-Rex? Os espinossauros me falaram uma coisa muito perturbadora. Eles me falaram que muitos espinossauros, muitos carnívoros que moravam por lá, esse T-Rex tinha exterminado até mesmo outros espinossauros. Era perturbador demais para ele. Muitos carnívoros até saíram daquele território de tanto medo que tinham desse tiranossauro. Esse tiranossauro era temido por aquele bioma inteiro. E até em outros biomas, todos os biomas que ele vasculhava, ele causava um terror por onde ele passava. Mas eu perguntei para os espinossauros se eles vão deixar isso barato. Eles têm que morar por lá, eles têm que defender o seu território. Os espinossauros falaram que era muito difícil disso acontecer. Mas depois de um longo diálogo, uma longa conversa, eu consegui convencer eles. Eles falaram que iam tentar combater esse tiranossauro, embora seja muito difícil derrubar ele. Então, os dias foram se passando. E teve uma hora que eu fui falar com os espinossauros perto das montanhas. O tiranossauro se aproximou de todos nós. E fora que os espinossauros falaram pra eu correr, por causa que eu não ia ter chances contra esse T-Rex. Os espinossauros até me falaram que aquele tiranossauro, ele era muito calado, ele não falava uma palavra. Ele parecia que ele era mudo, parecia que sei lá. Eles falaram também, muitos dinossauros também falaram que ele era canibal, comia outros tiranossauros da mesma espécie. Por que ele ia fazer isso? Ele acha que é majungasauro? Não. Então eu corri, eu saí de perto de lá para os espinossauros lutarem, para eu acabar não morrendo. Depois disso, depois que eu atravessei a floresta, eu só ouvi os gritos dos espinossauros assustadores, que me deixavam com arrepio na espinha. Depois que eu voltei lá daquela floresta, na verdade do outro lado da floresta, tinha passado um tempo e eu fui ver o que aconteceu. Aí, ai meu Deus, os espinossauros estavam caídos no chão, sem vida. Eles estavam com um dos braços arrancados, com o coração arrancado. Eu fiquei muito traumatizado depois daquele dia. Eu sei que eu sou carnívoro, eu também faço essas coisas, mas era muito violenta aquela imagem. Eu tava muito traumatizado depois daquilo. E era sangue pra tudo quanto é lado. Eu fiquei lá de boca aberta, sem acreditar no que eu tava vendo. Como é que um tiranossauro derrubou 2 espinossauros? Aquela cena era perturbadora demais pra mim. E quando eu olhei pro lado, o tiranossauro estava me olhando. Ali, ele estava a alguns metros de mim, na verdade, em cima de uma montanha. Ele rugiu pra mim. Aí eu comecei a correr. Corri muito. Ele me perseguiu. E ele acabou me ferindo muito. Ele mordeu minha cauda, minhas pernas e até quase mordeu meu pescoço. Eu corri muito e decidi sair daquele território. Mas antes de sair daquele território, eu me despedi de todos os dinossauros que moravam por lá. Eu perguntei pra eles por que eles moravam por lá, por que eles não saíam daquele lugar. Eles falaram que, como aquele local não era muito cheio, tinha muita disponibilidade de comida, porque os outros biomas eram muito lotados e quase não tinha comida. Aí eles precisavam viver por lá para conseguir comida e água. Mas mesmo assim, eu não hesitei e saí de lá. Também porque ia ter mais comida pra mim, né? Desses outros biomas mais cheios. Depois disso, eu não voltei mais naquele bioma e não desejo voltar lá nunca mais. Eu não sei o que aconteceu depois disso, não se sabe. O que aconteceu depois que eu saí de lá. Passou-se alguns anos e falaram que esse tiranossauro, ele sumiu do bioma e ele nunca mais foi visto nesse bioma e nem em nenhum outro bioma. Não se sabe o que aconteceu com o tiranossauro, mas o que ele deixou naquele bioma é de... Eu não quero falar a palavra por causa que eu estou muito traumatizado. Eu estou com muito medo só de contar essa história, por causa que eu tive essa foi uma das experiências mais perturbadoras da minha vida toda de Carnotauro. E eu tomara que isso não aconteça de novo e eu nunca mais vou lá naquele bioma. Essa foi a minha história desse Tiranossauro Rex esquisito, que ele gerou muitos debates entre nós dinossauros. Alguns diziam que ele era possuído, outros falavam que ele tinha algum tipo de trauma, sei lá, outros falavam que ele era psicopata, fazia isso com prazer, matava todos os dinossauros e até outros tiranossauros da mesma espécie que ele. E outra que ele nem comia a carcaça.
caça. Às vezes ele matava só por esporte mesmo. Parece que ele só queria se divertir com as carcaças. Eu nunca vi um animal tipo de um Tiranossauro Rex ou qualquer outro tipo de animal ter uma atitude dessas, de matar por prazer, sem comer a carcaça, só para se divertir. Isso é perturbador demais para mim.